desses itens, mas que tem essa especificidade da experiência, né, da tentativa de recriar, visitar uma loja física dentro do seu aplicativo. A gente não trouxe nenhuma empresa tradicional para esse ponto, porque a gente entende que é pela internet, então, na verdade, nessa questão da pesquisa e comparação de preço, né, por itens, a gente acabou não pontuando nenhuma. Na ida às lojas físicas para ver o produto, a gente pontuou uma aqui, que eu não sei se vocês conhecem, a Opa. Conhece? É uma empresa daqui do Ela ainda Brasil. está ativa? Achei que tivesse fechado. Sério? Acho que as lojas físicas, né? Porque o site está funcionando. Tá Não funcionando? comprei nada Ah, na legal. Quase. Ah, então ela deve ter fechado o showroom dela, que ela abriu vários durante uma época. Eu lembro disso, em São Paulo tinha, né? Aqui no Sul, não me lembro, não cheguei a ver. Mas é uma empresa que a gente considerou disruptiva por causa daquela proposta de ter parceria com designers e fazer sempre de acordo com a demanda dos clientes para não ter desperdício de materiais. Eles tinham toda uma pegada de design acessível para todos. Não era tão acessível assim, não sei se vocês se lembram. Acho que a escala mais barata era R$ 800, então, né? Dependendo do que a gente está falando, não é acessível. Mas, enfim, a gente considerou super disruptivo por causa também dessa questão da experiência e do ponto de reacoplamento, que é quando a empresa nasceu para ser digital, mas ela tinha os seus showrooms, né? Que é até uma tendência que a própria Madeira está seguindo. Eu acho que por motivo de tempo não vale a pena passar em todos esses pontos aqui, todas as empresas que a gente trouxe, mas eu queria ressaltar aqui esse pedaço específico, onde a gente já tem a Madeira atuando, também como empresa disruptiva, porque fez a aquisição dessas startups. Então, aqui nessa questão da logística, a gente tem a Booklog, que é a startup que agora faz parte do grupo Madeira, que é justamente para garantir essa excelência de frete, mas a gente tem outros concorrentes aqui nesse ponto, que é a Frete.com, Melhor Envio, entre outras. Isso batendo de frente com as empresas tradicionais aqui, famosos Correios, e as transportadoras de uma maneira geral, né? E quando a gente fala nessa disrupção, vamos dizer, né, de melhorar a qualidade da montagem de móveis, né, ser uma solução para a montagem, a gente tem a Iguanafix, que foi a aquisição da Madeira, como eu mencionei, mas também tem outros portais onde você consegue conectar o cliente final com o servidor, com prestadores de serviço, né? Por exemplo, a Get Ninjas, não sei se vocês conhecem aqui. Antigamente em São Paulo tinha uma que chamava Parafuso também, enfim, né, opções de pessoas que poderiam ir até a sua casa montar, mas hoje não fariam parte desse processo aqui da Madeira, como a Iguanafix passou a fazer, bem mais organicamente. E para descarte dos itens substituídos, a gente pontuou aqui OLX e Enjoei, que são empresas disruptivas que fazem essa ponte de venda de produtos usados, né? Os elos fracos, então, eu acabei pontuando no slide anterior, mas eu repito eles aqui, né, para ficar mais conectado com as opções de desacoplamento e reacoplamento que a gente mapeou. Então, medição do espaço disponível é um elo fraco, é um elo que a gente identificou como fraco. Recebimento dos itens em casa é um elo que a gente identificou também. Devolução dos itens rejeitados, montagem desses itens e descarte daqueles que, porventura, vão ser substituídos. O que a gente entendeu aqui, duas dessas iniciativas já estão sendo feitas pela Madeira, mas a gente, claro, trouxe aqui, que foi o desacoplamento através da compra da Iguanafix, para então resolver esse trecho da jornada, o desacoplamento em virtude da compra da Booklog também, para resolver essa questão, esse pedaço específico, esse elo fraco da logística, né? E a gente aqui fez algumas sugestões, né? Por exemplo, na verdade, a gente fez uma sugestão no outro slide do crescimento da empresa, a gente trouxe outras, né? Mas a sugestão que a gente trouxe aqui, que a gente enxerga que é bem diretamente ligada a desacoplamento, seria a aquisição ou parceria de uma empresa de tecnologia para ajudar a medir o espaço do cliente, porque foi aquele primeiro elo doloroso que a gente percebeu, que é pessoas que vão ter dificuldade ou resistência, má experiência medindo o espaço. Já existem soluções nessa linha, aplicativos que você tira foto e faz uma espécie de realidade aumentada para te ajudar a entender se aquelas dimensões que você colocou lá no aplicativo vão fazer sentido, vai caber. Então, aqui a nossa ideia de desacoplamento, que a Madeira ainda não atacou, embora ela já esteja adiantadinha nisso, é esse trecho específico de medição. A gente não deixou de pontuar aqui também o reacoplamento que está rolando na Madeira, que é a criação de lojas físicas. É um movimento que vai contra essa visão tradicional, vai contra essa visão do disruptivo, retornando para o tradicional. E aqui as ideias que a gente trouxe para a possibilidade de crescimento futuro da Madeira especificamente, que a gente não fez um comparativo com seus concorrentes diretos, a gente pensou especificamente na Madeira, seria, por exemplo, parceria com ONGs ou empresas de itens usados
para doação ou revenda daqueles itens que seriam substituídos. Só que isso aconteceria no mesmo ambiente. Então, você está comprando um sofá, você lá no final do seu processo de compra teria a opção, você quer doar o seu sofá atual para tal, tal e tal instituição? A gente, no dia que for entregar o seu sofá, faz a logística reversa para pegar o sofá que você está doando. Alguma coisa nesse sentido, a gente imagina que seria um super diferencial na hora de escolher entre a madeira e madeira concorrente, por exemplo. E também atrairia mais esses clientes que estão nesse momento de fazer uma grande reformulação de algum ambiente, que provavelmente indica um SKU, quer dizer, um ticket médio maior da compra do que alguém que está fazendo uma compra de um móvel pontual, né? Outro ponto também que a gente trouxe de sugestão para crescimento seria, caso não fosse essa parceria, né? Uma criação de um serviço de registro de logística reversa. Não, desculpa, esse caso da logística reversa é para quando a pessoa desiste do item, por motivo qualquer que seja. Para que esse momento de desistência do item, de trocar, de não quero mais, mudei de ideia, não seja tão doloroso, então essa pessoa seja mais propensa a voltar a comprar com madeira no futuro, porque ela sabe que, mudando de ideia, ainda assim ela vai continuar tendo uma boa experiência, vai ter paz, não vai ficar com aquele sofá da cor errada, trambolho na sala dela por um mês até irem lá buscar, né? E aqui a gente até pontuou uma política de devolução que seja customer-centric, né? Então, rapidão, porque quem tem um móvel encalhado na sala tem pressa. A gente também sugeriu a aquisição ou parceria com projetos de decoração online, que a gente entende que se a jornada começa provavelmente por aí, e a própria Madeira já oferecer esse serviço, ela consegue então fazer o pacote completo da experiência desde lá do primeiro touch, né? E por último, a gente sugeriu aqui a criação de uma BU, uma Business Unit B2B, que é um ponto que a Madeira hoje ainda não ataca. Então, como conectar esses fornecedores através de e-commerce com empresas? Fazer projetos de escritório, ou então, enfim, empresas que tenham que façam essa ponte entre esse marketplace e o consumidor final, por algum motivo, né? A Business Unit B2B, quando você tem uma logística assim tão poderosa, pode ser um dos maiores passos que a empresa vai tomar para um grande aumento de receita. Pessoal, esse seria isso. O pessoal do grupo quer trazer mais pontos? É vontade. Muito bom. Alguém? Não? Aqui tem o nosso nome. Legal. Ótimo. Bom, então, parabéns. Muito legal mesmo também, todas as etapas aí preenchidas, e eu fiquei espantado, não sabia dessa tanto de aquisição deles, e foi super legal vocês terem colocado as aquisições e parcerias deles e competidores, de acordo com a visão do Customer Value Chain. Aquele quadro, pode voltar naquele quadro que vocês separaram Customer Value Chain e as empresas. Aí. Super legal, né? O que acontece é aquele negócio, né? Se você pensar nas empresas tradicionais incumbentes, elas acabam estando presente em todo o processo, né? Não só numa etapa especificamente. Seria minha única, tipo a Tokstok, seria minha única observação. Agora, aquele que vocês colocaram das empresas disruptivas, e aí assinalando qual ela comprou, está concorrendo e tal, achei super legal, né? Fica claro para ver quais elos. Se você olhar, por exemplo, tem alguns elos ainda que estão em branco, né? Ou seja, devolução dos itens rejeitados, então isso daí é uma atividade de erosão de valor, e aí depois vocês falaram um pouquinho sobre como ela pode eventualmente melhorar isso, e deram ideias, né? Então, então também é legal, e provavelmente um elo fraco aí ainda não bem servido, né, nesse setor, porque é complicado, você fica com um móvel lá, como você falou, né, Érica, fica lá na sua sala, até alguém retirar, se quer o quanto antes, melhor, né, para retirar, então, porque é difícil manipular os produtos do tamanho que eles dão, né, que eles oferecem, ou o Westwing, e assim por diante. Mas super legal, né, olhar como que nesse setor eles conseguiram diminuir muitas dos elos fracos dos consumidores e agregar novos negócios, talvez aí com uma precisão muito grande para melhorar aquilo que era mais crítico, tipo a montagem dos itens, né, com a Iguana Fix que vocês citaram, entre outros exemplos. Então, achei super legal o trabalho de vocês, aprendi bastante. Diego, você levantou a mão, pode falar. Isso, só complementando, eles cogitavam a possibilidade de criar a Iguana Fix internamente, mas segundo o que eles comentaram, levaria de 5 a 10 anos para chegar no estágio que a Iguana Fix está. Então, os caras estão olhando sempre para frente. Aí, complementando um pouco ainda, eles estão com iniciativa de investir 120 milhões ainda esse ano
para conseguir sanar algum desses elos fracos que eles já sabem que tem dentro desse setor. Então, eles estão investindo bastante. Uau, não, ótimo exemplo de desacoplamento com um mix aí de build, borrow, buy, né? Então, realmente, é o que eu costumo falar para vocês. A gente discutiu o caso Magazine Luiza, e às vezes muita gente fica, mas então tem que construir dentro, tem que construir, como ele construiu tecnologia? Não necessariamente, né? Então, vocês viram aqui nesse caso. E por ela já ter uma mentalidade de uma empresa disruptiva, trazer, né, a cultura outra empresa disruptiva fica mais simples, né, também, de uma certa forma, e ela ganha velocidade, porque qual é a preocupação dela? Se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, eu preciso fazer na frente. Por isso também esse dinheiro todo levantado para cumprir alguns desses outros elos ainda em branco. Muito legal. Beleza, grupo. Parabéns aí mais uma vez. Muito bom mesmo o trabalho de vocês. Vamos agora passar para o grupo 1. Então, o grupo da Isa, Letícia, Karina, João e Letícia e Mariana. Duas Letícias. Duas Letícias, isso, que passaram aí o sábado no salão em casa para testar o produto e serviço. Baixando o aplicativo também. Vocês já estão vendo a minha tela? Ou não, né? Ainda não. Ainda não. E agora? Agora sim, vamos ver agora no modo apresentação se vai. Aí. Foi modo apresentação? Foi sim, Isa. Ai, que bom. Então, vamos lá. Vamos falar da Singu, que é uma empresa de delivery de beleza. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre a empresa, eu trouxe aqui para a gente decidiu trazer essa pesquisa que foi encomendada pela Natura, pela Central de Pesquisa da Natura, no momento que eles estavam decidindo se iriam comprar a Singu, né, que, como vocês sabem, é uma startup que recentemente foi adquirida pela Natura. Então, eles fizeram uma pesquisa com mais de 1.500 profissionais e chegaram a algumas conclusões muito interessantes sobre o mercado, tanto na perspectiva do consumidor, que hoje a gente vai detalhar mais nesse local, nesse lugar de consumidor, mas também na pesquisa de profissionais que querem esse marketplace, que querem esse espaço. Então, 83% acredita que cuidar da beleza impacta a autoestima e felicidade. 70% considera trocar de empresa por benefícios melhores, e eu estou falando de profissionais da área da beleza, tá? 69% usa o horário do almoço para se cuidar, e aí é tanto no olhar de cliente quanto do profissional. 57% sofre algum tipo de pressão da empresa para estar sempre bem apresentável, ou seja, uma demanda de mercado estar sempre com a beleza em dia. 44% tem dificuldade de conciliar a rotina de trabalho com cuidados com a beleza, e aí como que consegue orquestrar tudo isso, né? E ainda tem a vida pessoal, família, enfim. E 22% recebe benefícios voltados para o bem-estar e beleza. Então, algumas empresas já se preocupando com isso, trazem aí benefícios para os seus colaboradores. Pensando nesse universo de possibilidades de quem quer um espaço, de quem quer consumir e de quem quer essa agilidade, nasceu a Singu. A Singu foi fundada em 2015 e começou com 45 funcionários, uma operação até que é grande para quem estava iniciando, né? E era uma startup que tinha um aplicativo de profissionais de beleza chamados de artistas, então não se fala de manicure, se fala de artistas da unha e assim vai, que prestam seus serviços no conforto da casa de seus clientes. É um marketplace também para empresas parceiras, eu vou mostrar aqui para vocês que não apenas pessoa física, autônomos, mas também algumas empresas já podem estar expondo aí seus serviços dentro do app. Clientes recebem um artista Singu em casa ou no escritório, onde quiser, a partir de 40 minutos após acionar o app. Serviços ofertados, aí tem vários no ramo da beleza. Manicure, pedicure, massagem, depilação, design de sobrancelhas, limpeza de pele, barbearia, escova. Então, é bem amplo o portfólio aí voltado para esse mercado da beleza. E em 2022, agora, né, tá uma bebê, começou o início da expansão para as capitais, que a princípio funcionava desde 2015 só em São Paulo, né, e depois da aquisição da Natura, foi para Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, certo? E aí, olhando para o modelo de negócio, então, a gente tem consumidores de serviço de beleza que podem acessar o app Singu
E aí ele tem duas opções, ele pode escolher profissionais autônomos, né, que vão prestar um serviço único daquele profissional, ou empresas parceiras que já estão lá dentro. A gente tem lá a barbearia Corleone, que é uma barbearia de renome já conhecida e já está em boa parte do Brasil, e a Carol Guimarães Beauty Concept, que também já é uma marca bem conhecida, já tem salões espalhados pelo Brasil. E aí, trazendo um serviço mais especializado ou padronizado, digamos assim, porque o cliente ele se sente seguro, já que ele sabe que tem aí uma opção mais padrão e de uma marca forte. Gente, se vocês quiserem do grupo me complementar, fiquem super à vontade, tirem o microfone aí, tá bom? Que eu não tô vendo mãozinhas nem nada, tá? Aí Coisa muito legal, né? Essa representação, bem em linha com o que a gente fez lá da OLX também, né? Então você tem aqui os profissionais autônomos, né? E você tem também, eu não sabia, você tem também no B2B, você tem essas empresas parceiras. Sim, Tá? e aí também tem parcerias locais, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas em Brasília tem a Orange, que é uma franquia mais local, que é especialista, inclusive, em cabelos ruivos, e eles têm lá, e já estão dentro da Singu. Quem descobriu isso foi a Letícia, no nosso trabalho de campo. E a monetização é por meio de uma taxa que a Singu Então, ganha em cima desculpa, dos... porque essa parte final eu acabei não falando. Tá. Isso. Então, existe um comissionamento para a Singu, né? O profissional, ele coloca lá o valor e tem uma comissão que varia, tá? Dependendo de serviço, de 15% até 22%, tá bom? Dentro da E tem comissão alguma outra forma de monetização? Por exemplo, se eu quero destacar o meu serviço, ou nesse caso a minha empresa, As a nossas marca da minha empresa. melhorias, professor, nosso Vai crescimento. chegar lá. Não vamos Tá, vamos ficar quietinho, não vou antecipar. Pô, peraí. O trabalho tá muito Vamos lá. bom, tô empolgado aqui, aí já dei ideia, tá bom. Vamos seguir. E aí, para a gente abrir, né, a jornada a cadeia de valor do cliente, trouxe um pouquinho dessa jornada do cliente, só para a gente entender de uma forma mais simples. Então, ele baixa o app, escolhe um dos serviços lá no cardápio. Depois que ele escolhe o serviço e o profissional, aí ele coloca lá o local, data e horário que ele quer receber na casa dele e paga pelo app, tá? Então, o pagamento já é feito na hora que ele escolhe esse profissional. E aí vocês devem se perguntar, Isa, mas se o profissional não aparecer, ele pagou, não tem esse risco, porque o profissional ele só recebe quando o cliente dá o check-out no final do serviço, tá? E aí, ele recebe na casa, no conforto da sua casa, os profissionais aí para atendê-lo, certo? E olhando para a Customer Value Chain, primeiro pensando na cadeia de valor do cliente, e aí é uma cadeia de valor de nós, mulheres, e tem o João, que é o bendito ao fruto do trabalho, mas a gente conseguiu mapear muito pelas nossas experiências. Então, a gente tem a necessidade por serviço de beleza, e quando a gente pensa em se cuidar, ir no salão, fazer uma depilação, a gente mapeia custo-benefício, não só é aquele profissional que foi indicado, mas também se é perto da minha casa, se tem onde estacionar. Então, existe uma série de avaliações, né? E a gente poderia focar só na qualidade, mas nem sempre dá para focar só na qualidade. Deslocamento, né? Então, você vai ter que ir até o local, procurar por estacionamento, enfim. Espera pelo atendimento, tem muitos estabelecimentos que têm hora marcada, mas chega lá, tem um outro cliente que se atrasou, e aí você fica esperando esse cliente, e tem também ordem de chegada em alguns estabelecimentos. Então, acaba que você espera um pouco para ser atendido. Serviços de beleza, você recebe, né? E depois, quando você termina, geralmente tem oferta de produtos e serviços. Então, por exemplo, o meu cabelo nunca está 100%, sempre precisa de uma coisa a mais, aí já quer marcar para um outro dia. Ou tenta vender shampoos ou produtos, enfim, para depois eu conseguir fazer o pagamento, né, do serviço que eu consumi. E quando eu faço esse pagamento, geralmente chega lá, quanto é a escova? Sei lá, R$100. E aí, na hora de pagar, o que acontece?
Tá 130, 160, mas o que foi que aconteceu? Ah, porque a lavagem é tanto, porque a escova é tanto, não sei o quê. Então, acaba que geram valores extras aí do combinado inicial, coisa que a gente vai ver que não acontece na nossa cadeia de valor da Singu. Depois, pagamento. Pagamento geralmente é de uma forma muito limitada, ou à vista, uma vez no cartão, não tem parcelamento, só quando é assim, serviços muito caros, acima de 700, 800 reais, que existe uma maleabilidade, mas ainda muito pouco flexível. Quando a gente olha para essa cadeia de valor do cliente, nós mapeamos 3 elos fracos. Na verdade, mapeamos até mais, mas entendemos que esses 3 são o que a Singu traz de fortaleza. Primeiro é o deslocamento, você sai do conforto da sua casa, a espera pelo atendimento, como eu comentei aqui com vocês, e a forma de pagamento, que não é facilitada, e às vezes ainda tem mais coisas aí dentro desse pacote. E aí, olhando para a cadeia de valor com a Singu, como que seria? Então, eu tenho um serviço de beleza com comodidade, acesso à avaliação de experiências, ou seja, eu vou pela qualidade, sim, né? Eu olho lá o cardápio de profissionais e tem, além de ter aquele esquema de avaliação 5 estrelas, como tem no Uber, como tem no iFood, que já é um código, né, de avaliação, digamos assim, bem conhecido, mundial aí, tem esse sistema de avaliação e tem sistema de indicação. Uma cliente pode ir lá, indicar aquele profissional e ele vai para a barra de cima, para o consumidor estar visualizando. Então, você vê avaliações e você tem uma camada, uma diversidade de profissionais aí para escolher. Escolhe o profissional ou o parceiro, dependendo se for PF ou PJ, paga no app, com formas facilitadas, inclusive parcela, valores que comumente não parcela aí nos tradicionais, serviço no conforto da sua casa, e no final você também pode fazer essa avaliação no app para outras pessoas, sendo sim um serviço bom, ou talvez tenha possibilidades de melhorias, tá? E aí, olhando para o ecossistema, que é um ecossistema não só de beleza, mas de bem-estar, que a gente viu lá no início da pesquisa, a gente colocou aqui um ecossistema trazendo da esquerda para a direita o mais tradicional para o mais disruptivo, que hoje a Singu tem como concorrência. Então, a gente tem os estabelecimentos tradicionais, que é bem... Não preciso nem falar no detalhe, a gente já viu a cadeia de como que atualmente, mas a gente também tem empresas que estão no tradicional, mas que trazem um olhar mais disruptivo. Por exemplo, a Festa Escova é uma empresa que só faz escova, ela não faz corte de cabelo, ela não pinta, ela só faz escova. O que isso quer dizer? Segmentação de serviço, né? Para o cliente ir diretamente aonde ele precisa. E da mesma forma, aqui um outro exemplo, sobrancelhas design. Só que a sobrancelhas design é um pouco mais audaciosa, porque ela traz um olhar de fast food também, né? De atendimento rápido, de atendimento em volume, né? E também temos para os homens, né? A gente vê o segmento de barbearia cada vez mais especializado, com esse olhar de um atendimento rápido e padronizado. E temos também um caminho de híbrido, né, que eu classifiquei aqui, nem sei se esse é o termo correto, professor, mas que eu avalio como híbrido, que eu faço a minha jornada metade virtual e metade presencial. Então, hoje a gente tem, por exemplo, barbearias, estabelecimentos, salões, que você agenda pelo app e você vai ser atendido num ambiente tradicional. E também tem um case da Espaço Laser, que eu acho bem interessante, é que toda a jornada do cliente é feita no app. Contratação, agendamento, tudo. A única coisa que não faz pelo celular é, de fato, a depilação a laser, que o celular precisaria ter um laser aí, né, que eu não sei, não duvido nada de um dia isso acontecer, mas que precisa ir no estabelecimento. Mas todo o resto da jornada do cliente é feita no app. Então, a gente já está vendo que ela está caminhando para um lugar mais disruptivo. E aí, pensando em empresas que são bem parecidas com a Singu, se você colocar no Google delivery de beleza, a primeira empresa que vai aparecer é a Make You, que é assinada pelo Marcos Proença. Eu acho que a maioria, principalmente as mulheres aqui dessa sala, conhecem. Ele é um cabeleireiro super famoso, que cuida das celebridades, enfim, que vive postando vídeos, tem uma visibilidade, uma marca muito forte no nome dele. E que propicia, né,
ter muito sucesso aí no app. Ele vem com uma proposta de valor muito parecida com a Singu, e eu acredito até que esse caminho de trazer marcas fortes para dentro do app é um caminho muito interessante. Mas também temos concorrentes mais amplos, como, por exemplo, a Get Ninjas. Tem gente que fala Get Ninjas, tem gente que fala Jet Ninjas. Eu não sei realmente qual é o correto. Vou falar aqui Get Ninjas. A Get Ninjas é um site, gente, de serviços. Eu acho que a maioria de vocês já conhece, né? Que tem serviços de todo tipo. Se você precisar de alguém para pregar um quadro na sua parede, você vai conseguir encontrar ali jardineiro, eletricista e também profissionais da beleza, de todos os tipos. E aí eu fico pensando, tem uma pizzaria próximo da minha casa e ela tem um app. Será que eu vou baixar o app dela ou eu vou baixar o iFood? Já que lá no iFood tem uma gama de pizzarias, inclusive essa que tem o app. Então, eu acho que é um concorrente que traz uma amplitude maior de escolha do cliente, né? Dele dizer, não, eu não vou ter a Singu aqui porque eu tenho a Jet Ninja que me atende outros segmentos, outras necessidades que eu tenho além da beleza. Então, eu acho que é um grande concorrente aí que vem crescendo. Temos também outras marcas, outros apps, né? A Unique e a Belezap, que tem essa proposta parecida com a Singu. E também a gente não pode esquecer daqueles trucks que levam a beleza até a pessoa. Porque, às vezes, você não quer, né? Que a pessoa entre na sua casa, ou que você tenha que usar a estrutura da sua casa, seu chuveiro, enfim. Então, a gente também tem aí empresas que já fazem esse delivery com toda a estrutura para perto da sua casa. E aí existem empresas grandes, até mesmo autônomos, fazendo esse modelo de negócio. Bom, esse é um ecossistema que a gente mapeou. É um pouquinho, assim, do... Interessante, Isa, só comentando aqui rapidinho. Então, você tem, olha que interessante, né? Você tem a Singu, que é altamente especializada, e que foi mais para os individuais, para os autônomos, né? E está trazendo marcas e tal, mas foi mais para os autônomos. Você tem a Make You, que provavelmente vai mais atrás de marcas, né? Sim. E você tem Get Ninjas, que para ela é mais uma vertical, né? A Singu dentro disso. Então, e as outras que daí tem modelos diferentes, mas super interessante, né? Como a concorrência se desenhou com cada uma com um tipo de competência, né? Chave ou de estratégia. E assim, existem tipos de clientes para tudo isso, né? Acredito eu, inclusive, conheço pessoas que jamais utilizariam o serviço de algum estranho entrar dentro de casa. E aí tem até uma proposta aí para a parte final relacionada a isso. E aí, falando dos drivers de desacoplamento, a gente mensurou um pouquinho como que seria aí monetariamente tempo e esforço do cliente. Então, pensando no valor monetário, aqui foi baseado na experiência da Letícia Lobato. Enquanto a gente estava fazendo trabalho, sábado de manhã, ela estava em loco no salão e não podia falar mal lá, né, Letícia? Foi um desafio, né? Porque aí ela tinha que dizer, aqui não está funcionando bem, assim, eu estou perdendo tempo, estou perdendo dinheiro, mas, enfim, a gente conseguiu fazer esse mapeamento. Então, no valor monetário, a gente tem economia com traslado, uma média aí de R$30, pensando em combustível, transporte, serviço onerado com despesas de salão físico, em média, R$40 mais caro, né? Porque o salão físico ou qualquer outro estabelecimento de beleza tem custos a mais. Estacionamento também, né, que você tem que se preocupar, e gastos extras, porque você acaba sendo empurrada, entre aspas, né, uma palavra bonitinha, para você comprar outros produtos e serviços, alimentação, às vezes tem até dentro lá uma lanchonete, um café, enfim. E aí a gente fez um cálculo aqui, né, baseado na experiência da Lê, como eu falei, de aproximadamente um custo a mais de R$100. E quando a gente pensa em tempo, traslado de ida e volta, isso é muito relativo, né? Porque se for em São Paulo, seria quase 2 horas aí, dependendo do trânsito. Mas pensando aí numa média em cidade grande, cidade pequena, 40 minutos aproximadamente. Espera, caso tenha outro cliente na frente, 30 minutos. Eu, por experiência própria, já esperei até 1 hora para ser atendida. Tempo de pagamento ao final do serviço, que tem esse momento, né, deles tentarem vender 5 minutos. Então, a gente está dizendo aqui que aproximadamente
Quando você usa Singu, você economiza R$ 100 e 1 hora e 15 minutos do seu tempo, que às vezes vale bem mais que R$ 100. E dentro dessa esfera, a gente tem uma economia de esforço, de sair de casa, de pegar trânsito, de procurar estacionamento, de esperar para ser atendido. A gente está mapeando aqui, não teve como mensurar em números, tá? Só, primeiro, parabéns por terem feito isso, né? Exatamente essa ideia, né, da mensuração dos drivers de desacoplamento. Então, é você pegar e olhar quanto que, então, o cliente economiza, se é que economiza, ou em tempo, por exemplo, no exemplo da boemelhor.com.br, que eu mostrei para vocês, aquela startup que eu fiz, a gente falou, ó, a pessoa demorava 40 horas para comprar uma fritadeira, a gente reduziu essa jornada para 2 horas, né? E a mensuração do esforço, como que vocês podem fazer é o seguinte, vocês contam quantas atividades, grandes atividades que a pessoa precisa fazer, tá? Então, por exemplo, ela precisa sair de casa, achar um lugar para estacionar, 2. Tá aqui, ó, pegar trânsito, esperar para ser atendido. Exatamente. Então, assim, você pode pensar quantas grandes atividades, pegar quais são as grandes atividades que ela faz e contar mesmo. Ó. Por quê? Porque a ideia é que cada atividade demande esforço, de energia, né, e assim por diante. Então, é uma maneira que tem para mensurar essa parte do esforço, tá? Perfeito. Muito bom, parabéns, adorei. Obrigada. E aí a gente fez um mapeamento de algumas inovações, era para trazer só na perspectiva do cliente, mas eu que trabalho com consultora de beleza, tinha que trazer também na perspectiva do profissional, que pode ser uma cliente também, que se torna uma profissional ou vice-versa, tá? Então, pensando na perspectiva do cliente, temos um delivery de beleza, que é uma inovação, autonomia para você escolher data, horário, local para ser atendido, pagamento facilitado via app, serviço que garante 40 minutos para ser atendida, avaliação 5 estrelas pós-atendimento, que me traz segurança. Dentro do site, do app, tem várias certificações falando que esse profissional ele é capacitado e que ele é passado por diversos crivos para poder atender essa cliente. E pensando na inovação na perspectiva do profissional, é um marketplace, né, via app com serviços de beleza, dá maior visibilidade dos serviços, recebem até 2 horas após o serviço, ou ele também pode escolher a forma como ele quer receber. Não quero receber a cada 2 horas, quero receber mensalmente, então ele consegue fazer a gestão, né, e tem autonomia e gestão da agenda também, né, já que era uma dor que a gente trouxe na pesquisa lá no início. Capacitação e treinamentos gratuitos, clientes podem recomendar dentro da plataforma um sistema de indicação que talvez ele não teria num lugar mais tradicional. E possibilidades de crescimento do negócio, aqui são algumas sugestões bem audaciosas. Acho que alguém estava chamando aí. Eu queria só, se puder voltar lá, que tem 2 pontos aqui que acho que chamaram bastante atenção para a gente, que é com relação a esse serviço do Singu Now, que eu acho que o cliente ele pode escolher se ele quer fazer o serviço em até meia hora ou não, né, em até 40 minutos ou não, ele pode escolher. Então, se ele quiser, ele paga uma taxinha a mais ali, se ele quiser marcar para o final do dia. E na perspectiva do profissional, essa questão da gestão da agenda, porque quando o profissional está num salão, ele acaba tendo a agenda dele organizada pelo dono do salão, ou se ele for um parceiro, ainda assim, fica mais difícil, porque ele fica com o dia preso. Quando ele está dentro de um aplicativo, ele consegue fazer o horário dele. Então, são 2 inovações que chamou bastante a atenção da gente, que elas facilitaram muito, tanto para o cliente como para o profissional. Só para complementar, desculpa, tá, Isa? Não, imagina, pode complementar, que eu também posso ter passado batido, com certeza. Muito bom. E para finalizar aqui, né, nossas humildes sugestões, inclusive, até espero que tenha mais as suas, professor, para a gente fazer o nosso individual, né? Mas pensando aqui, espaço para anúncios, hoje ela é uma plataforma limpa, e que, de repente, poderia anunciar serviços ou produtos, né, correlacionados com beleza, bem-estar, enfim. Agregar venda de produtos de beleza com vantagens de preços, então fazer um clube de vantagens, já que agora tem também a Natura, né, aí como a aquisitora, então dá para fazer bastante coisa, né, de repente,
compre um produto X no site da Natura e ganhe um cupom de desconto para usar na Singu, ou vice-versa. Marketing de conversão, fazer uma venda casada aí, né? Então, mesma coisa, colocando produtos dentro do próprio app ou site, e aí a mesma coisa, né? Você pode comprar aqui dentro do site do app um serviço e você tem um desconto no produto, enfim. Programa de pontos com app, né? Que é o famoso programa de fidelidade. Então, se eu vier com a Singu, sei lá, 10 vezes, ganho um cupom de desconto, um cashback, por exemplo, ou então, não com a Singu, mas com a mesma profissional, essa profissional vai ser bonificada, e isso pode elevar o nível de serviço dessa profissional e ela ficar mais engajada, mais envolvida e mais fiel à Singu, divulgando, fomentando a marca. Oferta de pacotes de serviço também, né? Então, a gente agregar valor aí entre dois profissionais, fazer parceria, faça parceria com outro profissional, então abrir essa comunicação entre eles, então pegar uma manicure e fazer uma parceria com uma cabeleireira e dizer, vamos montar um pacote, vai nós duas na casa da cliente, eu faço a mão e você faz o cabelo, então ofertar, fazendo essa junção, né, entre profissionais. Parceria com empresas de cupom de desconto, a gente tem, por exemplo, a Cupom Mania, que é um lugar de alavancagem também de e-commerces, principalmente que estão começando, que querem maior visibilidade, e reacoplamento através da parceria com empresas tradicionais, aquilo que a gente trouxe ainda agora, né? Existem clientes que não querem um estranho dentro de casa, mas ele quer, às vezes, esse desconto, ele quer essa facilidade de agendamento via app, ele quer fazer o pagamento pelo app, ele não quer levar nem carteira, nem cartão, nem bolsa. Então, ele pode utilizar toda essa jornada a seu favor e ir para um estabelecimento comercial. Inclusive, hoje em dia, tem salões de beleza que você chega lá, o serviço é R$100, mas se você fechar pelo app é 80. E aí, para estimular essa digitalização do cliente, enfim. Então, essas foram algumas das nossas possibilidades de crescimento que a gente entendeu que faziam sentido aí para a Singu. Só para complementar, como a Isa falou no início da apresentação, a Singu está presente em algumas capitais recentemente. E aí eu fiz o teste aqui em Brasília, e aí a gente viu que ainda há muita possibilidade de crescimento do negócio. Por exemplo, São Paulo já está muito mais estabelecido do que Brasília, por exemplo, e a gente percebeu que a oferta de profissionais ainda é pequena aqui em Brasília. Eu tentei ver a possibilidade de marcar um serviço no sábado e eu não consegui. Eu só conseguiria agendando o serviço, enfim. Então, assim, há ainda muito espaço para crescimento e eu acho que muito nas capitais que houve essa expansão após a aquisição da Natura, né? Mas é isso, assim, mas é muito intuitivo o aplicativo e é uma plataforma que se tiver mais profissionais, eu gostaria de poder acessar aqui em Brasília de uma forma mais ampla, assim. Perfeito. Além das 4 capitais, Niterói também, né, Isa? Tem Niterói também, isso. E é isso, professor, que trouxemos. Obrigada pelas 4 e obrigado pelo João. Muito legal, muito legal, parabéns aí, pessoal. Vou fazer alguns comentários rápidos, porque daí já funciona como feedback também, e dicas para o individual, né, que vocês vão fazer, e sem estourar muito tempo aqui, que a gente tem 3 outras apresentações, mas gostei muito, assim, vocês aplicaram, acho que a cadeia do valor do cliente ficou claro o ecossistema, ficou claro, assim, absolutamente tudo. Minha sugestão é só naquela parte da mensuração do esforço mesmo, né, para vocês pensarem, e também eu fico imaginando, né, eu acho que ela ainda é uma empresa sendo escalada, né, que está tentando adquirir mais clientes. Então, eu imagino que muita coisa aconteça ainda manualmente, o que eu quero dizer? É igual o Uber no início. Como foi o Uber no início? O Uber no início era um aplicativo, você até colocava lá no aplicativo, mas por trás do aplicativo tinham pessoas que ligavam para os Black Cars lá em Nova York, né, para ir te buscar. Você está, de repente, num evento lá que não tem muito táxi, você entrava lá no aplicativo ou ligava, tinha uma pessoa lá por trás, né? Então eu fico imaginando que ainda isso, não sei, mas eu imagino que isso deve acontecer ainda, porque ainda não deve ter fornecedores
de uma maneira tão automatizada, né, para conectar com. Embora eu esteja na Natura, eu não tenho essa visão de bastidor, mas eu posso me aprofundar mais. Até porque, como é muito monstruosa, né, a empresa, tipo, esse material, professor, eu consegui, assim, com muita dificuldade, sabe? Mas, assim, a gente pode entender melhor como que funciona esse por trás e aí a gente consegue mapear essas oportunidades. Porque é mais assim, no desafio qual o desafio que está a Singu, né? O desafio de ir para os primeiros 100 mil clientes ou ir ou ir dos 100 mil para 1 milhão de clientes, sabe? Mas, Leandro, eu acho que é o fornecedor. Eu vejo, e assim, não sei, a Isa pode até aprofundar isso, mas quando a gente começou a estruturar isso, achei perfeito, parabéns aí, meninas, achei uma estrutura super clara, e eu acho que possivelmente ele entrou como um MVP, né? Ele tomou uma maturidade em São Paulo e agora ele vai expandindo. Isso é comum, né, para a gente que trabalha com aplicativos, assim, ter essa experiência de conseguir um número fechado para mensurar melhor a proposta até de valor do negócio. Então, acho que tem um potencial incrível. E quando a gente falou sobre trazer as possibilidades de melhoria aí, né, eu falei assim, cara, tem muita coisa que dá para fazer. Então, acredito no potencial forte mesmo do aplicativo. Vamos lembrar que o aplicativo foi fundado, e a Natura comprou, né, foi fundado pela pessoa que também fundou a EasyTax, um dos cofundadores da EasyTax, e aí a Natura comprou, né, a Natura comprou num momento muito ainda inicial do negócio, vamos assim dizer, né, ela viu rapidamente a oportunidade para plugar no ecossistema e ela trouxe, e agora precisa pensar como decolar e plugar, né, dentro do ecossistema que ela está construindo. Oi, João. Professor, sem falar, só complementando rapidamente, que assim, a partir do momento em que a Singu está presente em 4 capitais, vamos dizer assim, 4 não, né? Mas assim, o quanto que ela tem como expandir e automaticamente firmar a entrada de novas pessoas jurídicas, né? Então, assim, olha o quanto essa plataforma vai crescer e vai trazer, enfim, maiores parceiros. Sim, exato, concordo. E vai trazer mais parceiros, e outra, vamos lembrar que, como por ser da Natura, e está no ecossistema da Natura, é muito interessante também ver como que ela vai conseguir, ao mesmo tempo, dar atenção aos interesses dos clientes, dos parceiros e da marca. Né? E esse interesse da marca não é necessariamente vender mais. Pode falar, a Natura tem produto para maquiagem, tem produto para pele, que pode ser aplicado profissionalmente ou vendido por pessoas que também estão lá, né, provendo serviços no Singu. Mas eu olharia mais no sentido de entender melhor o consumidor da beleza, né, em conseguir mais dados para entender melhor o consumidor da beleza, para isso poder traduzir em outras estratégias da Natura, nas outras verticais de negócio. Eu olharia nessa ótica. Né. Beleza, super legal, pessoal. Parabéns aí mais uma vez. Para o trabalho individual, uma dica também é tentar cruzar, né, esse cruzamento de Singu no ecossistema Natura, né, e tentar olhar a marca Natura e trazer algumas aproximações. Fica aí mais essa outra dica. Vamos agora, então, fomos para o grupo, tivemos o grupo 1, né? Vamos agora para o grupo 3. João, Bruna, Vanessa, Wesley. Oi. Só uma dúvida aqui, Vitor, antes de o grupo continuar, basta um do grupo postar o trabalho, não é isso? O em grupo, sim. Vou subir lá no eClass, deixa o nome dos integrantes do grupo no PowerPoint ou PDF, que vocês vão submeter, não esquece, e que é o registro, né? E aí um por grupo, e o individual, aí cada um vai submeter o seu, né? Perfeito, obrigado. Nada, Gina. Boa, deixa eu compartilhar aqui a tela. Foi? Foi. Boa. Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo do Spotify. O grupo sou eu, a Bruna, o Elbert, a Vanessa e o Wesley.
E começando contando um pouquinho sobre o que é a empresa, eu acho que o Spotify é bem conhecida, mas a ideia do Spotify foi como trazer um serviço digital que dá um acesso direto a um volume de músicas, podcasts e vídeos e conectar esses usuários com criadores. Então, a ideia da plataforma é conectar tanto pessoas que antes não tinham a visibilidade da indústria tradicional, que não conseguiam fazer um EP, lançar um CD físico, com as pessoas que não queriam comprar essa música, queriam muito mais o acesso. E esse sistema ele funciona tanto no formato gratuito quanto no formato premium. Nos dois, a ideia é reprodução majoritariamente de áudio, e as diferenças principais são, no gratuito, você tem um limite de músicas que você pode pular, tem os anúncios, e você não consegue escolher necessariamente a música que vai tocar. Então, você coloca dentro de uma única playlist, enquanto no Premium você tem acesso ilimitado a todos esses recursos. É uma empresa que, apesar de ter aí movido muito da parte do mercado de música, ela já tem bastante tempo de mercado, ela foi fundada em 2008 na Suécia, e hoje ela é a líder de mercado quando a gente olha nesse universo de inscrições para áudio. Então, é um mercado que, apesar de ser liderado por ela, ele ainda é bastante fragmentado. Então, a líder ter 30% e ter aí mais de 10 players concentrando o resto, sendo que não existe hoje uma grande barreira de entrada para esses players. Precisa, sim, de um acordo com o ecossistema tradicional, que eu vou passar mais para frente, mas é uma barreira que não traz a exclusividade. Então, é muito fácil de um player grande, como uma Amazon, uma Apple Music, entrar mesmo depois do lançamento oficial. Então, esses dois serviços surgiram há menos aí de 5 anos, 6 anos, enquanto o Spotify já está há quase 15 jogando no mercado. E, apesar de ser esse modelo que mudou a indústria da música, ela tem reduzido muito a projeção de crescimento. O que quer dizer com isso? No relatório de investidores e as próprias notícias associadas, Spotify começou a crescer abaixo do mercado. Então, hoje, a maioria eles medem como usuários ativos. Esses usuários ativos têm caído, enquanto as outras indústrias crescem aí perto de 18%. O Spotify cresce na faixa de 7%. E os investidores esperam que ela se mantenha nesse ritmo, que ela continue com a aceleração que o total mercado tenha. E, por isso, eles têm cada vez mais reduzido a confiança no crescimento da empresa e que ela vai continuar com esse poder de disrupção. E, apesar de ela valer 28 bilhões, ela tem caído regularmente esse valor de mercado percebido, tanto por a publicação de resultados, quanto com a perda de alguns assets importantes com alguns artistas-chave. Mas, diferente de outras empresas do segmento, ela é uma empresa que dá lucro. Então, hoje ela tem uma base muito parecida de usuários premium com os free. Isso é uma coisa que há 5 anos atrás era muito diferente. Então, hoje as duas bases crescem numa proporção muito próxima. E aqui, o que significa esses 21 e esses 19? No relatório estava falando 7? Sim, aquele 7 é referente a janeiro, fevereiro, março. Esses valores já são do trimestre atual e eles conseguiram recuperar o crescimento. E eu vou passar um pouco mais para frente, mas a ideia desse crescimento, ele tem vindo muito de novas fontes. Apesar de crescer o premium, crescer o free, as duas fontes não crescem mais exclusivamente da música, que foi o negócio original que a empresa começou. E um dado que a gente achou muito legal de trazer aqui a gente acreditava que o principal valor para o Spotify vinha dos usuários premium, por isso que até os anúncios eram muito focados nisso. Mas não, hoje, você olha, o lucro líquido dela é de 131 milhões, só que hoje a receita, ela vem majoritariamente dos anúncios pagos por anunciantes, ou seja, não é da inscrição do usuário premium. O usuário premium, ele mantém o sistema e o lucro, ele vem do anúncio. Então, é como ela está tentando trazer esse equilíbrio como novas fontes de receita versus depender exclusivamente do anunciante tradicional. E como que funciona o modelo de negócio e como que hoje ela está buscando essa rentabilização?
Então, aqui no Canva tradicional, a proposta continua sendo a mesma. Ouvir música sob demanda, com facilidade de conseguir fazer isso fora de casa, e principalmente o pilar de recomendação de música. Hoje, esse pilar, ele passa a ser muito importante, porque uma vez que você tem uma oferta muito grande de conteúdo, a pessoa ela pode ficar sobrecarregada com isso e deixar de usar o serviço. Então, eles têm forçado muito esse pilar. E para isso funcionar, quem são os principais stakeholders? Então, do lado de parceiros, toda a parte de indústria tradicional e novos criadores, que são os responsáveis por trazer a parte do conteúdo, os artistas para trazer não só o conteúdo tradicional, então não só a faixa de áudio, mas também conteúdos exclusivos, como um vídeo de final de ano, como que eles fazem shows exclusivos para empresas que vão atrair os anunciantes, e o lado do cliente, tanto o consumidor tradicional de música, como agora os novos ramos de áudio. Aqui a gente trouxe o podcast, que é o que mais tem crescido, mas mais para frente a gente vai trazer alguns outros. Olhando em atividades, e aqui foi o que principal chamou a atenção em reclamação do consumidor, que é, o streaming ele precisa funcionar muito bem, ele tem que ter uma plataforma estável e que seja de fácil navegação. Isso é um qualificador para o player. Se ele não tiver isso, não adianta ele ter um serviço mais barato, ele não vai conseguir penetrar no mercado, porque existe uma competição muito grande. Então, como não tem a barreira de entrada, é muito fácil de existir essa disputa por usuário. E um ponto que também chamou muita atenção foi a necessidade do áudio em formato digital. Existe uma demanda grande por artistas mais antigos, e nem sempre esses áudios já estão convertidos. É um problema parecido com o que a Globoplay passa com as novelas. As novelas não estão convertidas ainda no digital, estão no formato tradicional, então no formato físico. E é um esforço que constantemente eles precisam fazer para aumentar a biblioteca e suprir não só com músicas novas e conteúdos novos, mas também atualizar com uma demanda nostálgica que vem crescendo bastante. E, por fim, a parte financeira, então, impostos. O principal é de manutenção da plataforma e publicidade para atrair mais usuários, e a parte do lado dos artistas. Os artistas são remunerados por número de streams e também por o número total de usuários ativos únicos que eles trazem. Então, aqui é o principal pilar de gasto que eles têm. Enquanto de receita, vem dos dois que eu mencionei anteriormente, a mensalidade de usuários e a publicidade. Então, falando da cadeia tradicional, como que ela funcionava? O consumidor, ele ficava sabendo de algum tipo de artista ou de música através de veículos tradicionais, então TV e rádio. A partir disso, gerava um interesse que ele precisava visitar uma loja para fazer a aquisição física do CD. Então, ele tinha um universo ali limitado de conteúdo. Para ouvir esse CD, ele precisava de mais um esforço, que era um aparelho específico. Então, não é um dispositivo, vamos dizer assim, que está no dia a dia, mas que ele vai precisar carregar exclusivamente para isso. Esse consumo, ele podia ocorrer em qualquer lugar, então, uma vez que você tivesse o tocador, seja um Discman, seja o próprio player do carro, você conseguia consumir em qualquer momento, só que tinha um problema de armazenagem e transporte. Por quê? Você não necessariamente quer ouvir um único CD, então você precisava carregar ali todos os artistas ou ficar montando CDs só com as suas músicas preferidas. Então, não existe o formato playlist na cadeia tradicional. Depois, a parte de organização, que também passa a ser muito importante para uma experiência imersiva. E, por fim, que parece que a cadeia acabou, ele precisa se reciclar, porque o conteúdo de áudio, ele chega numa saturação. E, a partir desse momento, ele precisa buscar por novidades. Aqui o Spotify, ele buscou atuar nos dois principais elos, que é a parte de visita à loja e não só a parte de deslocamento, como também a parte de que era capturado o valor do lado da indústria tradicional, que é a compra do CD. Então, você tinha um inventário limitado com uma necessidade de deslocamento alto. E também a parte de armazenar e organizar essas músicas. Então, a partir do momento que você tem muito conteúdo, primeiro, você precisa conseguir manter isso, ao mesmo tempo que você tem o conteúdo certo no momento certo.
Então, existem outros links fracos aí dentro do sistema que também acabam sendo atingidos, mas não são o principal foco, como ter um aparelho específico, então o celular passa a ser o dispositivo universal, não um exclusivo de música, e também a parte de organização dessa música quando a gente fala em recomendação. Então, as principais reduções foram, primeiro, em dinheiro, você não precisa comprar CDs, você compra o acesso, e você não precisa comprar um dispositivo exclusivo, você pode usar um dispositivo existente. A redução de tempo, principalmente na parte de visita à loja, então, tem tanto o deslocamento só para você ir comprar, como, às vezes, o CD não está disponível na loja que você foi, e você precisa ficar rodando loja até encontrar. E o terceiro, que é a parte de esforço. Então, tudo que vai demandar do consumidor, a organização, o transporte, então, ele tem que ter isso sempre no carro, ele está carregando aquele CD em qualquer momento, como também esse tempo para procurar novos conteúdos. Então, na nova cadeia, qual que é essa jornada do consumidor? Então, a gente partiu do princípio de ele já decidiu pelo streaming, então ele precisa decidir qual plataforma ele vai usar. A partir disso, ele entra na loja específica e baixa o aplicativo, ele decide por qual plano, e aqui a gente decidiu ir pelo lado do plano grátis, isso muito por conta de Brasil, aquele dado de mais ou menos 50-50 é global, em Brasil o percentual de usuários não pagantes é maior, e aqui um ponto que a gente trouxe como erosão é a necessidade de conectar no Wi-Fi e no 3G. Por quê? Na versão premium, na versão grátis, você não pode baixar as músicas. Então, ele traz a limitação que não existia no modelo tradicional, que é poder levar isso para qualquer lugar. Você necessariamente precisa desse tipo de conexão. Aí, você entra na parte de criação de valor, que se torna também em erosão, porque você tem o acesso à música, só que você não tem acesso à música que você quer. Então, isso passa a ser uma fricção para o consumidor, e com isso você é obrigado a ouvir propaganda, que é a forma de captação nesse modelo free, só que é uma erosão do lado do consumidor. Então, ele tem essas duas visões. E, por último, a parte de recomendação de novas playlists, que, em tese, seria sempre uma criação de valor para o usuário, mas o que a gente percebeu, e até pelos comentários de consumidores nas listas e próprio pontos de atenção que vieram no relatório de investidor, a partir do momento que essas playlists não são assertivas, isso passa a ser um problema para o consumidor. Então, a Top Brasil manipulada, porque tiveram ali vários bots ouvindo a mesma música, isso deixa de ser relevante e passa a ser um conteúdo que antes existia um filtro no canal tradicional, que no caso era o rádio e a TV, aqui ele deixa de existir. Então, esses seriam os 3 principais pontos de erosão desse modelo novo que eles têm como ser adereçados. Então, aqui o que a gente tentou trazer foi o que o consumidor vê dessa erosão. E aqui são os comentários que tem na Google Play. Então, o primeiro, de ouvir música sem poder escolher, a pessoa gosta do acesso, acha que tem muito valor, mas o aplicativo simplesmente deixa de funcionar e deixa de ser relevante no momento de estabilidade. Então, entra propaganda, o aplicativo fecha, ou ele passa a recomendar problemas que você não consegue, músicas que você não consegue pular. E para isso, o consumidor, ele vê uma erosão de valor, uma vez que ele não está pagando por aquilo. O segundo é o volume de publicidade. Até como uma forma que o Spotify encontrou de crescer a receita, tem aumentado o número de publicidades para cada usuário. E isso tem sido percebido como uma super desvantagem. Por quê? A ideia do áudio é ser a imersão. A partir do momento que ele tem a interrupção da propaganda, isso perde o valor. Então, a pessoa está ali tentando ouvir um disco completo, a cada 2 músicas ele tem uma interrupção que geralmente, inclusive, vem num volume acima do que a pessoa estava escutando. Então, isso faz com que, chama atenção, do lado do anunciante é muito bom, só que do lado do consumidor, isso perde muito valor. E, por último, a parte de recomendação, que entra no mesmo problema que eu tinha mencionado, de isso nem sempre funciona, ele acaba não sendo assertivo, e com isso você fica preso em músicas que não são relevantes para você. Você tem o acesso, mas você não tem acesso ao conteúdo que você está disposto a ouvir.
Então, olhando as duas cadeias, quais são as principais diferenças? Na tradicional, você tem o CD, você consegue escolher qual música você quer ouvir. É um universo limitado, mas você tem o controle daquilo. Enquanto na nova cadeia, isso é exclusivamente para o usuário premium. Na parte de propagandas, o CD ele não tem a propaganda. Então, você está livre de interrupções e consegue fazer essa imersão. E na parte de recomendações, já existe esse filtro da TV em cima do que você vai ouvir. Então, ele não é um algoritmo que consegue ser manipulado ou que te obriga a ouvir coisas que você não está interessado. Enquanto aqui, enquanto na nova cadeia, você é imerso em um volume de informação muito maior. Agora, olhando um pouco para o ecossistema, como que funciona o universo de áudio e não olhando exclusivamente para a música. Primeiro tem a indústria tradicional, que continua sendo as que estão focadas no artista, em como alcançar charts e como realmente produzir a música e o conteúdo de áudio. Essa indústria está tentando se reinventar, mas ela ainda depende muito do modelo tradicional de remuneração por reprodução ou por compra de áudio. E são as principais produtoras de música que aí detêm os direitos da maioria dos artistas. No segundo, tem os competidores, vamos dizer assim, diretos, que são os streamings de música. Esses estão focados no número de reproduções e número de usuários ativos. Hoje existe uma baixa diferenciação no serviço entre eles. Inclusive, foi uma coisa que a gente discutiu muito quando a gente estava construindo, que é, eu assino o Apple Music, eu assino o Spotify. Qual que é a diferença entre os dois? Tem o preço. Só que muitos usuários não conseguem perceber o valor entre eles. Hoje o conteúdo é muito parecido, o preço é muito parecido. Então a escolha ela acaba sendo muito mais uma facilidade ou até uma recomendação, e não necessariamente o que tem o maior fit para aquela pessoa. E por último, a gente quis trazer uma vertente que é quem compete no final pela atenção e pelo entretenimento naquele dispositivo. Então, ele passa a competir com todos os streamings e qualquer aplicativo que brigue por áudio, com o Spotify ou com outro player de música. Então, a gente trouxe os streamings de séries, mas também streamings como de meditação, que trazem um áudio que vai interromper esse consumo. Aplicativos que trazem a concentração para estudos. Então, como existem outras vertentes que não permitem que aquele consumo aconteça naquele momento. Então, olhando quais foram os principais drivers de decoupling e o que eles têm de inovação digital. Então, o principal elo fraco é a escolha da música, o volume de anúncios e a recomendação de música. Primeiro, para essa parte que a gente encontrou do modelo tradicional, primeiro, é encontrar a música. Para o consumidor é muito relevante o que ele quer ouvir. E um problema que acontece muito, principalmente com pessoas com músicas internacionais, é a pessoa não encontrar a música. Hoje, um Shazam no YouTube, você digita um pedaço da música, você consegue encontrar. No YouTube, você precisa ser assertivo, tanto na escrita do título, como no artista. Então, é muito mais difícil de você encontrar o que você está procurando, e isso demanda muito mais esforço. O segundo é a parte de algoritmo. Hoje, ele precisa de uma atualização mais constante, exatamente para evitar a manipulação. Aqui, um ponto que a gente discutiu foi, inclusive, toda a contestação que teve por trás da Anitta. Ela manipulou os charts? Sim, mas todo artista, no final, faz isso. Como que o algoritmo vai barrar esse tipo de coisa? Porque hoje os top charts de Brasil, por exemplo, são majoritariamente músicas do Spotify, do TikTok. Essa música do TikTok é relevante para todos os usuários? Ele faz sentido estar ali recomendado para total Brasil ou não? Ele precisa de uma quebra e de uma especificação maior. Isso, ele tem dois principais redutores de valor. O principal, tempo. Por quê? Porque a pessoa, como ela não pode pular a música, ela é obrigada a ouvir um conteúdo que ela não quer. E isso faz com que gere uma frustração maior. Ela não tem um custo financeiro por trás disso. O terceiro, a parte de criação de playlists. Aqui a nossa ideia foi como que a gente traz a playlist de grupo só com as músicas recomendadas para aquele universo. Uma das principais dores do consumidor é não só ouvir a música sozinho, porque ele consegue montar a própria playlist, mas é no momento de consumo em grupo, que é essa parte fora de casa que tem um valor muito grande. Hoje demanda um esforço grande de você concentrar todas as músicas.
como que faz esse match já conforme a localização e consegue construir esse estilo em conjunto, em que consegue excluir o conteúdo que não é relevante para aquele grupo, ao mesmo tempo que agrupa interesses similares para criar esse universo de imersão muito mais forte de recomendação assertiva. E, por último, a recomendação em si. O algoritmo precisa entender um pouco melhor o consumidor para reduzir o esforço necessário para encontrar novos conteúdos. Então, a recomendação não pode ser só com base no passado ou só com base na tendência geral do usuário. Ele precisa ser um pouco mais segmentado. E como que o Spotify pode continuar desenvolvendo? Então, olhando os outros fatores não necessariamente ligados nesses elos fracos. O primeiro, a parte de conteúdo exclusivo. São como os principais competidores começaram a jogar, e isso tanto na parte de música tradicional, como artistas exclusivos, serviços direcionados, como também na parte de podcasts. Então, uma Globoplay hoje tem podcasts exclusivos. Ninguém assina Globoplay exclusivamente para ouvir o podcast. Só que, a partir do momento que você consegue aglomerar um universo relevante, você consegue chamar mais a atenção e trazer um volume de usuários que você vai reter. Uma coisa que a gente viu, e até nas publicações de resultado, a partir do momento que um artista relevante traz que está saindo da plataforma, o número de usuários ativos cai e o número de inscritos cai. Então, isso aqui não necessariamente é para trazer novos usuários, mas é para reter os usuários atuais versus a migração entre serviços. O segundo, essa integração com os apps de meditação. Hoje existe essa competição por áudio, já existe algumas playlists direcionadas, e é o problema, não existe um aplicativo central. A pessoa ela precisa baixar um aplicativo de meditação, um aplicativo de foco. O Spotify ele é o mais presente dentre esses. Então, ele consegue oferecer esse serviço sem a necessidade de o decoupling que já aconteceu. Então, ele volta a reintegrar isso. E o segundo, que veio até nos relatórios de investidor deles, que é uma montadora de veículos. Então, eles trouxeram parceria com a Chevrolet, com a Porsche. Por quê? Porque o momento de consumo dentro do carro, ele tem crescido muito, e ele tem crescido muito por trás de podcasts. Então, como que faz ser um serviço muito mais integrado e muito mais direcionado para esse consumidor? Então, ele consegue oferecer um valor superior versus o que ele tinha antes. O segundo, o aumento de conteúdo compartilhável, então aquele Rapid que ele faz no final do ano, com tudo o que aconteceu, ele tem um potencial muito grande de gerar o intuito coletivo de, faz sentido eu e meu amigo usarmos o mesmo player, e não cada um usar um diferente, porque você consegue comparar e compartilhar o mesmo universo. Então, quem assinou aqui Apple Music, ficou vendo as 48 mil pessoas postando qual que foi a retrospectiva e ela não tinha acesso a isso. Então, gera esse senso de comunidade um pouco maior e consegue concentrar mercado. O próximo ponto seria a parte de bilateral. Então, hoje, ele cobra exclusivamente do lado do usuário, tanto do lado premium, quanto do lado dos anúncios, em que ele cobra esse preço do usuário de ver o anúncio. Só que hoje ele tem essa oportunidade de cobrar os estúdios por recomendação. Então, uma vez que esse algoritmo ele já não está ideal e já existe um estudo muito grande do lado das produtoras de o que faz sentido ou não, como que ele integra e começa a gerar valor também pelo lado de hoje quem ele só paga. Então, ele consegue reduzir os custos ao mesmo tempo que ele aumenta a receita. E é um stakeholder que tem muito menos sensibilidade a esse preço versus o consumidor que aumenta R$5, ele vai migrar de serviço. Aqui existe uma competição muito maior por cada artista. E, por último, a parte de novas fontes de receitas, principalmente focada no podcast. Então, é um serviço que eles vão começar a testar, mas já está nos relatórios de investimento, que é o que o YouTube tentou, trazer para dentro da plataforma a compra e venda. Então, a partir do momento que o podcast está falando de um produto, ele já está ganhando na forma de conteúdo. Então, uma empresa tradicional patrocinou o podcast, aparece o botão de compre agora, e todas as compras revertidas dentro do universo do Spotify, você consegue rentabilizar. É uma coisa que não
custa a mais para o consumidor, porque se ele tiver interesse no produto, ele já vai pagar o mesmo valor, só que ele facilita e aumenta o número de conversões, o que vai ajudar o anunciante dentro daquele podcast. Então, ele cria valor dos dois lados, ao mesmo tempo que ele aumenta a receita. E eram essas as soluções que a gente pensou. Aí não sei se tem alguma dúvida, se alguém quer complementar. Para onde que você acha que ele está indo mais fortemente? Pelos materiais que você analisou, dessas últimas Ele está indo muito mais para conteúdo exclusivo em podcast e principalmente essa forma de cobrar o bilateral, porque os premiums continuam a crescer, mas a reclamação por anúncio aumenta muito. E nos outros players, esses anúncios têm uma frequência menor. Então, isso facilita com que a pessoa migre entre streamings. Então, vai ser a integração. Um ponto que a gente não trouxe aqui, mas eu acho que também é muito relevante, que é ele está agregando facilitador de pagamento. Então, eles acabaram de fechar a parceria com o Android para ter o Google Pay já integrado. Hoje, para você pagar o Spotify, você precisa cadastrar o cartão, ou para você comprar alguma coisa dentro do universo, você vai precisar cadastrar. A partir do momento que você já tem isso plugado, ele só sobe o pop-up, confirmar a compra, e você não precisa fazer mais nada. Então, isso facilita muito e vai aumentar o número de usuários premium. Apesar de não ser a fonte principal de receita, vai sim ajudar o ecossistema como um todo. Tá, não, entendi. Exatamente, e aí é se mover em direção a uma outra adjacência do cliente, que é quando ele vai pagar pelo uso, sim, né? E via borrow, nesse caso. Mesmo. Exato. Então, isso volta para mais um modelo de desassociar. Ele deixa de precisar entrar numa droga raia para comprar o produto e ele compra dentro daquele universo. Entendi. Não, muito interessante, né? E você vê, o próprio Netflix agora começa a também cogitar lançar o plano de anúncios, né? Exatamente. Então, é algo que o Spotify acho que começou certo. Ele fez o desacoplamento e ele deu opção para o cliente, né? Em termos do custo de monetário. Agora, o custo de tempo, obviamente, houve ganhos, o custo de esforço também, que vocês mostraram lá, desenhar a cadeia de valor. E muito legal, muito bom, muito super completo o trabalho de vocês. Eu lembro que a gente falou um pouquinho do Spotify lá atrás, né, quando estava falando do trabalho de vocês, e falamos rapidinho do Customer Value Chain, e aqui vocês estenderam, foi super legal. Eu acho que vai ser interessante. Teve aquele slide lá que vocês mostram os concorrentes, e há muitos players de nichos versus outros players generalistas, né, então eu posicionaria o desafio do Spotify nessa vertente, mas ele tem mais de 400 milhões de usuários, é muita coisa, mesmo que ele não cresça, mas se ele tiver um bom lifetime value desses usuários, e tem dos mais valiosos, digamos assim, né, que mais se engajam, mais consomem conteúdo, ou mais veem propaganda, e assim por diante. Né? É um teto muito alto que ele se deparou, a não ser que ele lance novas verticais, não sei, Spotify Vídeo, né, por exemplo, e entrar em streaming de vídeo, não sei, só falando assim, se ele adicionar outras camadas, aí ele pode adicionar um crescimento, né, em termos de receita por usuário, ou até trazer usuários novos, mas de uma certa maneira, assim, ele nessa vertical me parece que ele está no teto, né, nessa vertical e nesse desacoplamento que ele pratica. Então, tem um volume alto de usuários, mas ele também tem um risco muito alto, né? Um artista sair e ele perder 10% da base é uma variação em um dia que pode ser insustentável se uma Amazon decide fechar a exclusividade, sei lá, com uma Taylor Swift, ele deve perder um volume alto. Um BTS, ele perde um mercado gigante. Então, por isso talvez ele está indo atrás de conteúdo próprio e via podcast, que é mais simples, né, do que você fazer conteúdo próprio e música, né, fazer uma música nova. Mas eu acho que existem os outros players que têm um poder financeiro maior do que ele, e que pode arriscar desse outro lado, de trazer a exclusividade. Apple? Tanto a Apple quanto a Amazon. Tá. Os dois, eles, assim, podem fechar grandes artistas e bloquear. Sim. Que foi o desafio que o Netflix passou lá atrás, né, quando começou a produzir filme. Exatamente.
Quando a Disney decidiu tirar tudo do catálogo deles. Exatamente, exatamente. Agora, nesse caso, né, não sei, será que o Spotify deveria agir como uma produtora, então, praticamente, né? Não sei, né? Mas me parece que ele está mais atraído pelo caminho do podcast, mas eu concordo com você que aí é uma vertical, complicada, né? Porque tá todo mundo como fazendo. Manter a base. Uhum. Né? Então, de fato. Agora, ele é como se fosse o Netflix, né? Fazendo uma comparação, só que com uma plataforma um pouco mais aberta, porque o Netflix é super fechado. Mas no aspecto que ele, se você pensar com a ótica do Netflix, que ele se especializou bastante, numa ótica Netflix que ele tem a melhor experiência do usuário, é muito melhor do que a Apple Music, do que eu uso todos, e sim, o Spotify para mim é de longe a melhor, assim como o Netflix é muito melhor que o Prime Video, né? A navegação e a experiência toda. Então, vejam que interessante, são muito bons. Vocês têm a disciplina de Customer Experience, né? Acho que mais para frente, se não me engano, mas tem um Customer Experience melhor, mas até que ponto isso daí ajuda a segurar também, né, o usuário e está disposto a pagar mais ou a, talvez continuar assinando e se engajando. E a questão dos algoritmos, recomendação que vocês falaram, isso daí é, digamos assim, hoje, o que era um diferencial lá atrás, hoje é o básico bem feito, né? Hoje é o básico que tem que ser bem feito para quem está nesse mundo do streaming. Muito bom, João. Muito bom, João e grupo. Parabéns aí para vocês, muitas reflexões em cima disso. Vamos então para quem vai fechar o show aqui. Vamos para o grupo. Cadê? Grupo 6. Tiago, Gabriela, Bruno, que estão terminando os slides, hein? Vamos ver. Beatriz, Andréia, vai lá. Palco é de vocês. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Deixa eu já dividir a tela aqui e otimizar o nosso tempo. Pronto. Boa noite. Tá aparecendo, né? Nosso grupo, no grupo 6, o último da noite, a gente decidiu naquela aula falar sobre a COV, que a princípio, né, a gente buscando opções, né, que também éramos uma ideia de falar sobre Spotify, mas a gente tinha uma segunda opção que a gente foi na hora ali pegar. E foi curioso, porque na nossa pesquisa, né, a definição desse termo ele já foi, de certa forma, uma questão, porque a gente fez uma pesquisa, obviamente, buscando já empresas disruptivas e apareceu a COV, só que numa primeira leitura nossa, foi essa pergunta que a gente se fez, né, no grupo, mas a gente está falando de mais uma locadora de automóvel, que disruptivo, né, nisso. E eles até, inicialmente que eu digo assim, quando você vai na loja de app, ou quando você lê rapidamente alguma tagline, você vê isso, né, COV, locadora de veículos, e a gente ficou com essa pergunta, e ao mesmo tempo, a gente olhando para o mercado em si, de locadora, você já vê que é extremamente saturado, é um mercado que, né, os números aqui são da Associação Brasileira de Locadoras, mas pensar que a gente tem 11 mil locadoras de pequeno porte, né, que disputam lá no varejo super pulverizado a locação, e aí você tem a concentração das que provavelmente todo mundo aqui já teve algum contato ou conhece, que é a Localiza, Movida e esses grupos. De qualquer forma, são muitos players, né, nesse mercado, e aí aquela questão de que, poxa, a COV é mais uma locadora, a gente já tem um mercado aparentemente pelos dados bem pulverizado e concentrado em poucos grandes players, por que ela é inovadora, né? E aí, como a gente começa a pesquisar, e isso foi, né, a gente começou entendendo assim, poxa, como assim ela é um unicórnio, né? E a gente começou a entender que ela está lá dentro da lista, ela é uma das tá em 7º lugar, né? Candidatas a chegar, né, no status de unicórnio, recebeu recentemente esse aporte de 500 milhões, se não me engano, na segunda rodada de abertura. E aí a gente começou a olhar que
a Cove não se porta, quer dizer, ela, apesar de parecer uma locadora, todo enfim, essas atenções que ela vem chamando, mostra que não é bem por aí. Talvez todo o mercado olhava e enxergava ela como mais uma locadora, eles não enxergavam nem talvez outras possibilidades de negócio, e aí as coisas começaram a se mover, e acho que o susto que no decorrer da pesquisa a gente tomou vendo também essa proposta e modelo de negócio, pegou provavelmente boa parte desse mercado da mesma forma, né? Porque, bom, lá vem mais uma locadora e não é mais uma locadora, e isso que a gente achou mais interessante, né? E vendo essa frase do Ademar, que é um dos cofundadores da Movida, ex também 99, acho que parece que lá é um ninho de pessoas inovadoras. O que me chamou a atenção foi essa segunda parte, em que ele já fala bastante do que é o negócio dele e a visão dele do público que ele atende, né? Aqui a gente entende que, primeiro, ele está falando com um público específico de aluguel de carros, que a gente não tinha ainda detectado que era um público específico, né, que são os motoristas de aplicativo. E ele já tem até uma leitura própria desse público, que ele fala aqui, e que me chamou muita atenção, isso que a pessoa não ela está como um motorista de aplicativo, né? Ou seja, além dele focar nesse público, entende que é um público que ele é momentâneo, né? Ele está lá, ele tem um número de pessoas, não que o mercado vai reduzir, apesar da redução que a gente viveu na pandemia, como praticamente qualquer outro negócio, mas ele é um mercado que no Brasil é crescente, a gente tem mais de 1 milhão de motoristas, né? Teve uma queda um pouco no período de pandemia, até pela restrição, né, de mobilidade, mas o ritmo já vem voltando acima da casa do 1 milhão, né? E aí ele faz essa leitura. Então, aí você consegue entender que é um cara que é autônomo, né? Ele está abrindo um negócio, uma nova renda para ele, ou talvez substituindo uma renda que ele perdeu. E, de novo, ele não é uma pessoa que busca isso, talvez, como empreendedor definitivo, né? Ele ser esse autônomo. E você pensar que para ele exercer isso, ele precisa de um carro, e que se a gente falar em comprar um carro, ele teria já que imobilizar um capital gigantesco para ele ser autônomo, né, com uma renda e uma margem bem pequena, você começa a ver claramente como o mercado ele não enxergava e não atendia muito bem esse público, né. E aqui é do outro fundador, o João Costa, que também é um ex-99, que eles se conheceram lá. Ele deixa claro quais são esses gaps que o mercado de locação e tal, e aqui a gente vai ver rapidamente, mas o mercado de montadoras de carro novo também eles não atendem, né? Você comprar um veículo, ele se torna, se a gente for pensar friamente, tirando, né, a relação que a gente tem com o produto, ele é um ativo que só deprecia, né, dentro do seu patrimônio, e ele custa caro para manter. E quando a gente enxerga que esse público vê o carro como uma fonte de renda, ela é uma fonte de renda extremamente complexa, porque ela só desvaloriza, te gera custo e espreme a sua margem, que já é curta por conta dos aplicativos, né? Então, eles tiveram essa visão de que é uma espécie de apoio ao negócio dele, né? E não mais do que a mobilidade, é como se fosse um apoio ao negócio dele. E aqui um exemplo muito simples, mas que é bem curioso de como é o modelo deles, né? Porque apesar de ser uma montadora e você falar assim, poxa, eles só enxergaram então um target, um público diferente, né? Ou se aprofundaram num público, tem essa grande sacada, mas tem um modelo por trás muito curioso e que aí a gente vê que é muito mais do que uma montadora. Porque basicamente quando você tem aqui já definido, né, como cliente, um motorista de aplicativo, a Cove, desculpa, ela hoje fornece 3 opções de contratação do serviço, mas são muito interessantes, porque de cara, a opção a mais curto prazo são 4 semanas, aí você tem a segunda que é 1 ano, e você tem a terceira que são 24 meses, mas que na verdade é uma espécie de financiamento, porque no final desse processo, você compra o carro depois de 60 meses, obviamente está misturado com leasing, um aluguel e um seguro, mas ele é uma compra, né? Então são 3 formatos que, diferente de qualquer um que já teve uma experiência em locadora, e desculpa, a gente só tem modelos padrões de carro, que são os padrões de aplicativos, né? O sedã com ar-condicionado, novo ou seminovo.
antes da gente ir ali para o modelo do carro, só para relembrar, assim, locadora, a gente fala assim, de escolher um segmento, né, dependendo da sua proposta, da sua vontade de mobilidade, você vai escolher do econômico ao, enfim, ao luxo de entrada, e você vai setar o seu aluguel por diárias, né, essa é a linguagem e a unidade que esse mercado usa, né, a gente fala de diárias, você escolhe um local de retirada, e aqui a diária não existe, né, você já fala em 4 semanas, você dá uma entrada, ele opera por aplicativo, tem diversas facilidades ali, que a gente vê daqui a pouquinho, mas que auxiliam nessa jornada do autônomo, do motorista, né? E aí, quando a gente vai para o veículo alugado, esse veículo alugado da Cove, ele tem 2 origens, e aí que são 2 origens que a gente achou muito inovadoras em comparação com o mercado de locação. Que os carros zeros, obviamente, eles vão vir de montadoras, mas diferente das grandes locadoras que compram lotes, né, de venda direta de carros, 1.000, 5.000 unidades, entendendo que hoje existe uma certa falta de oferta, né, de demanda pelo carro novo, né? Lembrando só que a gente está falando desse negócio, da Cove nasceu em 18, 19, antes da pandemia, então é meio estranho a gente falar um pouco assim, do excesso de oferta de carro zero, porque a gente viveu um momento de escassez, mas pensando que a indústria de carro zero ela vem decaindo desde 2012, as vendas, né, e aí você tem uma certa ociosidade nas montadoras, a Cove conseguiu criar parcerias com algumas montadoras, e eles simplesmente alugam o carro dessas montadoras 0 quilômetro para os usuários dele, é como se fosse uma parceria, então eles não têm nenhum imobilizado no patrimônio deles de ter uma frota comprada e depois ter que revender, como a maioria das locadoras, elas fazem, elas compram, né, um lote grande de carros e entre 18 a 24 meses eles vendem para gerar receita por seminovo. E a outra forma que o carro vira um Cove é eles sublocarem de locadoras pequenas, que também estão com o seu estoque ocioso, eles da mesma forma que a montadoras, eles otimizam esses estoques ociosos de carros, ou 0 quilômetro, ou de seminovos não locados, através do aplicativo deles e da demanda do público que eles vão gerando. E aí a gente tem o motorista dirigindo, ou seja, eles se transformaram, mais do que uma locadora, numa solução de tecnologia, quase que ligando as pontas de quem precisa de um carro para trabalho, com 2 grandes centros que têm seus estoques ociosos de carro. E aqui, só para ilustrar, a gente vê aqui os 3 formatos em que eles alugam e disponibilizam a frota deles. E é muito fácil, né? Eles tentam deixar isso muito claro, né, para o público, né, para o motorista de aplicativo. Diferente também de locadoras, o cadastro é facilitado e principalmente o acesso. Você não precisa ter um cartão de crédito, que muitas vezes, dependendo desse público, é uma pessoa que já perdeu, talvez o crédito já esteja negativado, então você poder pagar com boleto e com faturas semanais, que estão às vezes casadas com os pagamentos dos aplicativos, ajuda muito na adequação do produto ao público, né? E aqui, só para a gente olhar rapidamente, quando a gente vai falar da cadeia de valor, a gente já foca, então, no motorista de aplicativo. E aí, sempre quando ele começa a jornada dele, ele tem, a princípio, 2 formas de conseguir o seu carro. Ou ele pensa em comprar um carro 0 quilômetro ou seminovo em alguma revenda, ou ele vai buscar o aluguel do carro. E aí sempre tem essas 2 barreiras, sendo no carro novo ou na locação das locadoras padrões, é a questão do financiamento, né? Ou do capital de giro para você conseguir pagar diárias e trabalhar para pagá-las, ou você conseguir financiar, né? E imobilizar um baita dinheiro e financiar um carro aí em diversas parcelas. De qualquer forma, ambos os caminhos deixam você com o carro disponível, só que aí ele consegue começar a prestação de serviço dele, e ele já tem outro desafio, que aí é um desafio dele, dentro da cadeia dele, que é a gestão, né? Ele vira um autônomo, ele está com uma renda extra, uma nova forma de renda, então ele tem essa gestão como autônomo. E como qualquer negócio, ele vai vivenciando a manutenção desse veículo ou a manutenção do patrimônio do negócio. E a gente entende aqui que, classificando, né, como aqueles drives, aqui, perdão, mas ficou faltando um, mas, na verdade, esses dois primeiros elos, né,
tanto na parte da pesquisa, que seja por compra ou na pesquisa por aluguel, já é uma erosão de valor pelo tempo gasto e energia gasta nessa busca. Todo o financiamento, seja ele da compra ou na locação tradicional, também é uma erosão, né, diante da possibilidade que ele vai gerar de renda como motorista, né, você já parte muito com um valor muito comprometido. Obviamente, quando você tem um veículo, já é uma captura do valor, né, seja ele sendo locado ou vendido. Quando ele começa a prestar o serviço e, de fato, virar um autônomo, né, um motorista, ele começa a criar o valor, ele tem que também a gestão do negócio dele, a criação do valor, seja para o lucro ou para o prejuízo. E quando ele vai sofrendo o processo natural de depreciação do carro, a manutenção, né, do veículo, é uma erosão, né? E aí, dentro dessa cadeia, a gente entende que esse elo nesse processo de pesquisa do carro ou do aluguel é um elo fraco, né? Você sempre vai ter essa questão do financiamento do crédito ou do capital para você conseguir já de largada alugar por uma semana. Obviamente, a parte onde ele vai se transformar, né, num autônomo e ter que gerenciar essa gestão desse pequeno negócio dele como motorista é um elo fraco, um desafio, né? Uma pessoa que talvez não tenha uma sensibilidade ou um acesso à gestão do lucro, ao capital de giro dele, às diferentes datas de vencimento de pagamento de aplicativos, e, obviamente, a manutenção do veículo é um prejuízo para ele, né? Ele vai parar de faturar nesse momento. E aí o foco desse serviço da Cove, ele deixa bem claro, né? Que é tentar tirar da frente desse novo autônomo, desse autônomo atual que precisa de um carro, o custo alto para financiar o próprio ou o custo alto do aluguel diário, além dos custos de manutenção. Então, rompendo alguns elos dessa cadeia, a gente entendeu, né, que quem busca esse veículo para começar no processo de autônomo, de motorista, ele com a Cove consegue já ter uma ligação direta com o veículo, independente da cadeia de venda dos novos ou de aluguel padrão, né? A Cove já disponibiliza e já conecta ele direto com o veículo, seja alugado por 4 semanas, 12 meses ou num processo de compra a longo prazo. E ele já inicia a prestação de serviço como motorista. E a gente tinha aqui 2 elos fracos, né, que era tanto a manutenção ao longo da jornada de uso, como na gestão do negócio. E ambos esses elos, a gente identificou um atendimento muito específico da Cove, né, que aqui a gente consegue, só recapitulando aqui, né, ele oferece todos os serviços de forma fácil, prática, tudo via aplicativo, se for necessário. E aqui, é muito interessante isso aqui, porque isso aqui são telas do aplicativo, né, a gente baixou e começou a testar. E de cara, isso é uma sequência mesmo, tá, de navegação, de UX. De cara, o primeiro contato que a gente tem com o aplicativo é como se fosse um pequeno gestor de negócios. Você tem aqui entrada e saídas, você tem um fluxo de caixa e até por último, você tem lá a gestão de diversos apps de carro, que ele já adequa o seu faturamento a cada app e ele já tem setado os vencimentos de cada um, né? Porque eu não lembro de cabeça, mas a Uber, se não me engano, ela tem um prazo de 1 semana de pagamento, já 99 paga quase que no dia seguinte. Então, ele consegue auxiliar você, né, motorista ou motorista, nesses elos fracos, principalmente na gestão do negócio dele. Aqui é um dado de resultado que hoje, né, a Cove está presente em São Paulo, capital, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e na Cidade do México, fazendo aí 11 mil já motoristas. E aqui foi um paralelo que a gente fez só com uma cadeia de valor que seria de uma montadora tradicional, né, em que ela é longa e ela tem todos esses entraves, né, desde a pesquisa, escolha e compra, depois você começa a usar esse carro e tem todos os custos atrelados a esse uso, e a manutenção, e depois você tem que vender ele, já depreciado, né? E fica muito claro que a compra, o uso, a manutenção e a venda dele são pontos extremamente críticos dessa relação. Quando você começa a pensar que isso é o seu equipamento de trabalho, fica muito mais grave, né? Você começa a ser muito mais racional do que emocional. E aqui, finalizando um pouco, trazendo de novo um pouco da percepção dos fundadores, fica claro aqui que
muito dentro do que vem se discutindo quando se fala na indústria automobilística, que ele vem deixando de ser um patrimônio, né? Ele está deixando de ser um bem que você tem, e as pessoas estão cada vez mais entendendo que mais do que o objeto é a mobilidade que ele te oferece, né? E seja lá a mobilidade da forma que for, né? Cada vez mais a gente tem visto soluções que vão atendendo a diversos públicos, né? Não só o transporte público em si, mas soluções particulares. E aí, dentro desse cenário, fica muito claro na visão deles dois grandes vetores, né? São os que vão se focar, como a Cove, na gestão dessa mobilidade e os que vão focar no financiamento dessa mobilidade. E aí a gente entende que são os bancos e as montadoras, já a Cove como uma gestora disso. Ela vai gerir a mobilidade, seja ela através do serviço de locação para motoristas de aplicativo, seja ela talvez na gestão de uma frota terceirizada para alguma empresa que tenha sua própria frota e não tenha mais que ter esse tipo de patrimônio imobilizado. E aí, como pontos que a gente entende de oportunidades futuras, e uma já é utilizada, mas a gente discutindo entende que o leque pode ser mais amplo, né? No período da pandemia, a Cove lançou um serviço de seguro, e obviamente, né, a gente quando fala do aluguel da Cove, ele já vem com seguro, né? Então, o serviço que eles fizeram é de fato de uma seguradora, é para quem não é um cliente Cove. Então, se eu sou um proprietário de um carro particular, eu posso contratar o seguro deles. E foi uma forma porque a demanda pelo principal mercado deles caiu muito nesses 2 anos, né? O número de motoristas de aplicativo e, consequentemente, as viagens ficaram muito reduzidas em comparação a 2018 e 2019, que foram os anos que eles fundaram, né, e captaram investimento. Então, o seguro surgiu nesse período, é uma nova fonte de renda, só que a ideia de prestar serviços que complementem esse mercado deles, como, por exemplo, uma prestação, como, por exemplo, uma fintech que possa, já que a gente está falando de um serviço autônomo, de uma consultoria, de um app que ajude ele a gerir, né, essa renda dele, talvez oferecer produtos financeiros que auxiliem também na gestão da renda dele e complemente, pode ser um caminho. O outro é a ampliação de novos mercados, né? O mercado deles está, e isso aqui é bem controverso, talvez, mas o mercado deles é muito claro e focado no motorista de serviço de aplicativo, ao mesmo tempo que todo o negócio deles fica condicionado ao ritmo e crescimento desse mercado. E aí eles, nesse curto tempo de vida, já viveram, talvez, algo que seja uma das maiores crises, mas eles já viveram um momento ápice, quando a gente atingiu em 2019 o maior número de motoristas de aplicativo aqui no Brasil, e já viveram 2 anos de queda, né, e vem voltando a recuperar. Então, você tem o seu negócio todo condicionado a essa prestação de serviço, e você fica refém exatamente desse mercado e dessa demanda, né? A ideia de você pensar, e como eles defenderam, né, anteriormente, de que mais do que o bem é o serviço mobilidade, talvez a ampliação do mercado deles de locação de médio e longo prazo para outros públicos, e talvez públicos que não tenham como foco a renda de mobilidade, sim o uso, pode ser uma vertical diferente, né? E você já vê movimentos das grandes locadoras e tradicionais nesse aspecto, buscando pacotes em que, de novo, é aquilo lá, você sempre vai estar com um carro alugado, sempre ser, mas é como se fosse um leasing infinito, né? A Localiza, principalmente, tem aquele Melo, se não me engano. Enfim, elas se movimentam entendendo justamente a percepção de que mais do que o produto é a mobilidade em si, né? Então, mais do que você ter todos os custos de depreciação desse bem, você vai ter só, obviamente, o custo de mantê-lo regularmente, uma mensalidade de serviço de mobilidade, nada mais. Então, são esses 2 principais pontos que a gente enxergou aqui. E vemos aqui. Uhum. Ótimo, ótimo. Bruno, parabéns, assim, baita desafio, né, que tinha sugerido para vocês de fazer sobre a Cove. É um modelo de negócio complexo para se entender, para se explicar, nem se fala, e você foi muito bem,
muito bem, assim, já conhecia bastante sobre o modelo da Cove, a questão de mobilidade e tal. Vocês tiveram aula já com o Bruno Campos, né, que trabalha na GM, então você já estava um pouco por dentro do setor também, o que ajuda, e a maneira como você explicou, o seu grupo colocou isso nos slides, nos esquemas visuais, explicando exatamente o modelo de negócios, explicando, enfim, os coaches que vocês usaram, né? Porque hoje tem muito material na mídia, e aí você vai, pega, traz os coaches, porque eles dão o termômetro da onde que está indo o negócio, né? Então, claramente, aí eles querem, eles foram mais rápidos, mais ágeis, e identificar que o carro não estava mais sendo utilizado na finalidade tradicional, que é para você se locomover, e que, aliás, mesmo nessa finalidade tradicional, ele é usado só menos de 10% do tempo de uma pessoa no ano, já era pouco, né? Enquanto estava todo mundo pensando em soluções aí nesse sentido, ele falou, opa, né, eu tenho uma oportunidade que é o crescimento do e-commerce, das entregas no last mile, a demanda por entregadores, sei lá, de produtos do Mercado Livre, da Amazon, da Magalu, demandas das mais diversas para uso profissional de entrega de comida. E aí eles foram muito rápidos ao identificar isso, e ao identificar que essa pessoa teria uma dificuldade de ter o carro e tudo, ou segurar o carro, ou fazer a manutenção, falou, vou facilitar tudo isso, né? Então, sensacional. E todo mundo achava que era uma locadora tradicional, só que ele foi comendo pelas beiradas, e agora já é quase unicórnio. Muito bom, espetacular, adorei. Bruna, pode falar. Vi que você levantou a mão. Oi, professor, boa noite, parabéns, Bruno e grupo. Deixa eu te falar, na hora que vocês foram comentar ali da vertical, né, que a empresa poderia atuar, foi justamente essa que eu pensei, porque hoje em dia alguns economistas, eles já trazem que entre você ter o carro, contando o custo do patrimônio, né, para você comprar, dependendo dos juros que você paga, mais a questão do seguro, mais a questão da manutenção, mais IPVA, entre outras coisas que são custos adicionais, vale mais a pena alugar. E eu estou justamente nessa fase agora, assim, que eu vou comprar um veículo, aí eu já estava olhando, não, vou olhar uma outra oportunidade, do que seria aí entre alugar e comprar. Mas algumas que eu olhei, por exemplo, no final você não fica com o veículo. E aí ainda cai naquela questão assim, mas a gente tem apego, né, pelo aquele patrimônio, por mais que ele não esteja valendo muito, aquela questão de concluir e ser seu, não só alugar. E aí talvez seja uma vertical que tenha muito mercado para a empresa crescer aí, pensando assim nesse cliente, nessa decisão, nesse processo assim de decisão entre comprar, alugar ou andar de Uber e assim por diante. Sim. Não, concordo com você, Bruna. Concordo com você, e olha, quando você está pensando em como que os novos usos do carro, é aí que estão as oportunidades, né? Apesar que o modelo de aluguel, ele é um modelo de leasing, né, praticamente, o modelo nosso de aluguel. E nos Estados Unidos não deu muito certo, todas que foram para aluguel depois acabaram voltando, por N motivos, né, mau uso do veículo, enfim, os problemas mais diversos, e a grande questão é que muitas empresas hoje estão entrando nos mais diversos setores, né? Você pega Porto Seguro lançou uma vertical de aluguel de veículos, você pega as locadoras, obviamente também, você pega as empresas mais diversos setores, né, estão fazendo isso, a Fiat, as próprias montadoras, né, professor? Isso, as montadoras, a Volkswagen, e assim por diante. Então, exatamente. Então, assim, é difícil prever, né, ter uma bola de cristal no mercado, mas a minha sensação é que o que tende a acontecer é o ownership fracionado. O que eu quero dizer? De repente você está aí um mês, 3 semanas, você nem precisa do carro. De repente você vai fazer uma viagem de uma semana que você vai precisar do carro. Você quer ter o carro de maneira conveniente para acessar a hora que você precisar, não toda hora, né? Então, eu acho que o mercado vai caminhar para esse ownership fracionado, né? Mas é diferente ainda assim a essência da Cove, porque ela olhou um segmento que vai crescer bastante, né? Que é
porque o próximo passo é pensar em adaptações do veículo. Se você vai usar o veículo para fazer entrega do Mercado Livre, qual é o veículo ideal? Como que tem que ser os compartimentos lá dentro, versus se você vai entregar comida, versus se você vai entregar... Então, tem muita coisa ainda para acontecer, eu diria, e a Cove hoje já está no radar, né? Todas as empresas do setor já começam a falar dela. Até um mês atrás, ninguém quase nem conhecia. Isso que é o mais interessante. O segundo grupo, né, falou, empresa muito nova, tudo mais. Pois é, você vê, todas essas daí que vocês falaram são empresas novas, né, todas. Sim, né, então... É 2019 a operação oficial dele. Exato. Pouco tempo. Pouquíssimo, né. Muito bom. Pessoal, adorei, ótima maneira aí de fechar. Eu vou abrir as pastas lá para vocês submeterem o trabalho em grupo, submetam com os nomes, né, de vocês, do grupo certinho, e eu vou abrir também a pasta para submeterem o trabalho individual. Então, assim, tentem submeter em até 10 dias, né, que daria até o dia 26, 26 é uma quinta, arredonda aí para até dia 29, 30, até dia 30 já está resolvido isso, né, e feitas aí as submissões dos trabalhos, e ó, eu gostei de ver, assim, como vocês começaram, incorporaram a ideia de olhar modelos de negócios digitais, né, porque essa disciplina, ela desperta isso, como que você olha modelos, essa última descrição que vocês fizeram, a descrição da Singu, entre todas as outras que vocês fizeram, né, vocês se escreveram de maneira muito boa, desmontar as peças do Lego, né, dos modelos de negócios digitais, e era esse o meu intuito no início da disciplina com vocês. Não é só, muita gente, assim, não é só fazer um site e vender no e-commerce, né, então essa disciplina, ela justamente desperta para a ideia de olhar modelos de negócios digitais, né, tanto que está até no nome de parte da disciplina, e como a gente faz o MBA em marketing, a ideia é que olhe por meio dos olhos do cliente. Se fosse um MBA na área de TI, talvez ia olhar por meio das tecnologias. A gente olha por meio do cliente, e aí, dentro do cliente, quais tecnologias são importantes? Dentro de uma Singu, que já tem a lógica que vocês mostraram, a partir dos olhos do cliente, que tecnologias são importantes para acelerar o modelo? É a inteligência artificial? É automatizar chatbot para respostas para os clientes? É eu fazer modelos para facilitar, aproximar um provedor de serviço de perfil de cliente? O que é a melhor tecnologia? A tecnologia, ela é um combustível para você poder acelerar, né? Mas o motor e a engenharia está justamente olhar pelos olhos do cliente. Stone olhou o cliente insatisfeito, Cove olhou um cliente insatisfeito, Singu olhou um mercado extremamente fragmentado de salão de beleza, é super fragmentado, né? Só em São Paulo tem mais de 20 mil salões de beleza, e serviço de beleza que tem uma variabilidade muito grande, né, no serviço, porque é intangível. Vocês vão ter a próxima disciplina, inclusive, do Henrique, né, de serviços, gestão de serviços. Então, intangibilidade, variabilidade, são elementos envolvidos no serviço, e a Singu está tentando resolver isso. Então, todos os exemplos que vocês mostraram, acho que foram o Spotify, né, e tudo mais, foram muito, muito bons aí, totalmente coerentes com a teoria que a gente viu. Bom, se não tiverem mais nenhuma dúvida, encerro aqui 10, 15 minutinhos antes, né, por conta do break que a gente foi direto, e eu vejo vocês em breve, né, na verdade, eu volto com vocês na disciplina de métricas, que eu vou dividir com o Johnny vai ministrar a primeira parte, depois eu entro na segunda parte da disciplina, aí a gente vai calcular o Customer Lifetime Value, a gente vai calcular eu volto com vocês dia 1º de agosto, o Johnny vai estar na semana anterior, né, e depois é o 1º de agosto, e Customer Lifetime Value, a gente vai fazer exercício bem legal para calcular isso no Netflix, do Magazine Luiza, tem muita ligação com o que a gente viu aqui na disciplina, além de modelos de ROI de marketing, entre outros, tá? E aí depois a gente conversa, naquele momento vocês já vão estar aí praticamente na metade do curso, a gente conversa também, marca um horário para conversar sobre o curso especificamente, tá bom? Pessoal, é isso. Então, se tiverem mais dúvidas, se tiver, estou aqui à disposição, se não, boa noite aí a todos, obrigado pelos 5 encontros, acho que foram super legais, interativos, e obrigado pela participação mesmo de vocês, até breve, muito breve então, turma. Ô, professor, Oi.
o trabalho individual você vai subir as especificações lá no e-class. Sim, mas basicamente para fazer até 1000 palavras, mais ou menos, que daria umas 3 páginas no máximo, e para você fazer uma avaliação do modelo do negócio que vocês analisaram em grupo, tá? Então, agora aí fazer individualmente, e aí você vai ter que explicar, obviamente, o modelo de negócios com as suas palavras, num texto, como se fosse um sumário executivo, e dar a sua avaliação. Imagina que é como se você estivesse fazendo, sei lá, como se você estivesse enviando para os seus investidores, ou você é um consultor independente que foi contratado, avaliou o modelo de negócios e entregou para os fundos e tudo mais, falarem, será que vale a pena investir nisso, será que isso pode crescer e tudo mais, tá? Então, bem objetivo e uma extensão do que foi feito aqui em grupo, mas com o exercício de vocês escreverem com as suas palavras e conectarem com as teorias e princípios que a gente foi discutindo no curso, tá bom? Beleza. Obrigadão, hein? Beleza, valeu, pessoal. Boa noite aí a todos. Obrigada. Wesley, você levantou a mão? Boa noite. Tchau, boa noite. Não, era para fazer essa pergunta, só esqueci de baixar. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tá bom, valeu, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.